Saúde os irmãos, as irmãs, a todos que nos assistem neste dia, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, pela sua misericórdia e amor, estamos mais uma vez examinando as Escrituras, buscando o conhecimento da vontade de Deus para vivermos segundo a sua palavra, buscando a salvação. Hoje nós vamos meditar a respeito daqueles que encontram o caminho estreito, né? É um caminho estreito, não é qualquer um que encontra. A palavra diz que estreito e apertado é o caminho que conduz à vida eterna. Largo e espaçoso é o caminho, a porta e o caminho que conduz à condenação. Então a porta estreita são poucos que a encontram. Porfiai por entrar por ela. Lutem para entrar pela porta estreita. Esse é o conselho de Jesus Cristo, né? Nós temos que nos esforçar para entrar pela porta estreita. Não só encontrá-la. Jesus é a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Quem passar por mim entrará e sairá e achará pastagens. Nós teremos liberdade. Então nós temos buscado, entrado por esse caminho e animado a outros também a encontrá-lo. E encontrando, não desanime, siga em frente. A porta é estreita, o caminho é apertado, mas conduz à vida eterna. Então nós precisamos porfiar e permanecer. Nós vamos examinar aqui somente alguns versículos que se encontram no Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 35 até o versículo 41, que assim diz: No dia seguinte, o João estava outra vez ali e dois dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Então aqui, veja bem, João Batista estava preparando os caminhos do Senhor. Ele é o Elias que havia de vir. O próprio Senhor Jesus Cristo disse isso. Tem gente que está esperando Elias vir preparar a volta do Senhor Jesus. Não, Elias já preparou o caminho do Senhor e o próprio Senhor Jesus Cristo disse: esse é o Elias que havia de vir. Se quiserem crer, esse é o Elias. Então, João disse para dois de seus discípulos: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, né? E vendo passar a Jesus, eis aqui o Cordeiro de Deus. Então, o servo de Deus, quem está anunciando o evangelho, ele não vai dizer assim: olha lá aquela igreja lá. É essa igreja, é esse pastor, é aquele obreiro, aquele apóstolo, aquele bispo. Não, ele vai dizer: olhe para Jesus, como João Batista fez. E João Batista disse: convém que ele cresça e eu diminua. Eu não sou digno de desatar as correias das sandálias dele. Nem nós. Nós precisamos dele continuamente. E eu, como servo de Deus, estou falando para você. Eis Jesus na tua vida. Eis Jesus aqui sendo anunciado. Eis aqui, né? Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram dizer isso e seguiram Jesus. Então, eu estou falando dessas coisas para você também, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo, siga Jesus. Siga Jesus Cristo, que morreu por você, por mim, por toda a humanidade, por todos aqueles que querem ter salvação. Ele é a porta, ele é a porta. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Eles disseram: Mestre, onde moras? Rabi, onde moras? Aqui nós temos que ter um objetivo quando vamos. Quero servir a Jesus, eu vou batizar, eu vou entrar para uma igreja, eu quero seguir Jesus. Por quê? O que você está buscando em Jesus Cristo? Ah, dinheiro, emprego, casamento. Não, ele não vai te dar isso. Você vai ser enganado, você vai ser ensinado tudo errado, você vai se desviar do caminho e você vai fazer obras da carne, pura e simplesmente. Você vai se tornar um escravo daquele que vai te dominar, que são aqueles que estarão sobre a tua vida, sobre você. E você vai achar que é uma grande coisa ainda. Viu? Então, você tem que saber por que você está buscando Jesus. Por que você está buscando Jesus? Para minha salvação, para viver a vida eterna. Onde? No céu, nas mansões celestiais. Ah, o céu, você não vai morar no céu, só subiu ao céu quem desceu do céu. Eu vou estar onde Jesus está. Onde ele estiver, eu quero estar com ele.
E só eu estando com Ele que eu vou poder viver dessa forma. Não adianta eu querer. Esse é o meu objetivo. Não adianta eu querer chegar a Jesus por outros caminhos. Só tem um. Tem dois caminhos. Um que é largo e o outro que é estreito. Porta estreita, caminho estreito. Porta larga, caminho largo. Então pode entrar do jeito. Porta larga, sim, pode entrar em qualquer igreja, tudo é bom, tudo leva para o mar. E você vem do jeito que você está, você fica do jeito que você quiser, devagarinho você vai se transformando. Essa é a porta larga. Porta estreita. Deixe o mundo, morra para o mundo, toma sua cruz. O caso é sério, não é de qualquer jeito. Tome uma decisão definitiva, já de cara na tua vida. Ah, mas eu não preciso primeiro fazer isso, deixa eu primeiro enterrar meus pais, né? Então você não é digno de Jesus. Você está achando uma pérola preciosa, uma coisa preciosíssima que muitos quiseram e não conseguiram. E ele está se mostrando para você, está chamando você. E você ainda fica querendo coisas antes? Não. Abandona tudo que desagrada a Ele, sirva a Ele, se entregue a Ele. Tenha o objetivo, quero estar contigo, Senhor, continuamente. Para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Então eu vou seguir Jesus, né? Vamos fazer assim. E aqui e ele lhes disse: Vinde, aliás, e aqui nós vamos ver o versículo 38. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, onde moras? E ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Achamos o Messias. Que alegria, irmãos, quando a gente entende a palavra de Deus, o chamado, e se entrega para Jesus, sem ter que dar dinheiro, sem ter que fazer coisa nenhuma. A salvação é gratuita. É só aceitar. Eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador e recebo o nome dele no batismo. Vou nascer de novo pelas águas e pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Sou uma nova criatura. Recebo o nome de família, que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Jesus. Jesus é o nome do Pai, o Pai é Espírito e é Santo, ninguém jamais viu a Deus. E o Filho que veio ao mundo, Deus enviou o Filho para nossa salvação e para que ele morresse em nosso lugar. E ele recebeu o nome do pai dele, como nós recebemos na vida material nossa. Cada um tem um nome de família. E lá em Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15, você vê que Jesus é o nome de família, o nome do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Então que coisa deliciosa receber esse nome e ter certeza. Entrei para a família de Deus. Deixo tudo que desagrada a Deus. Que alegria. E aí você vai fazer, sabe o quê? Você vai correndo contar para todo mundo. Você vai querer que todo mundo entenda o que Deus está te mostrando, as maravilhas que você começa a ver. Você não tem mais aquela visão carnal do mundo, das coisas materiais. Você olha agora para as coisas espirituais, para as coisas eternas. Você vê o amor de Deus por nós, por toda a humanidade. Você começa a valorizar coisas que para você antes não tinha valor nenhum. Tudo tem valor, tudo é criação de Deus, do menor grãozinho de areia até todo o universo, tudo veio das mãos de Deus. Você vê a pessoa boa, ruim, má, feia, alta, baixa, seja lá como for, você tem amor pela criatura de Deus. Você quer a salvação de todos. Você não faz mais acepção de pessoas. Todos somos irmãos em Cristo. Mas alguns não aceitam. Alguns não querem ouvir. E você vai falar com tanto amor, com tanto carinho, para que a pessoa também se converta, também entre pela porta estreita, para seguir um caminho estreito. E a pessoa fala: Ih, você agora ficou louco, né? Você agora está dominado por essa religião aí, não pode ser assim. Você tem que viver sua vida. Fala, mas vida só em Jesus. Você está olhando só para a terra. Olhe para o alto, olha para Deus, olha para cima. E muitas pessoas não vão te ouvir, vão até se afastar de você, mas a tua alegria vai ser tão grande. Você vai ficar triste, mas não vá com tanta ânsia de transformar o mundo. A gente tem isso mesmo, viu, irmãos? A gente não segura, não. Quer que todo mundo aceite a Jesus, que saia do caminho da perdição, mas alguns não querem ouvir. Mas a gente vai com tanto amor,
Encontrei Jesus, rapaz. Vem, eu vou te mostrar, vem cá, olha, é assim, é assado. E você vai falar da palavra, das escrituras, porque você vai passar a entender o Evangelho. Porque entender o Evangelho não é só ler, 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 ler e ler. A fé vem pelo ouvir também. E principalmente pelo ouvir, pelas explicações, pela palavra. Então você vai entender e você vai querer passar adiante. E as pessoas não vão entender. Porque se a pessoa não tem o Espírito Santo, todo aquele que é batizado em nome de Jesus, que verdadeiramente se converteu, recebe o Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo encontrou alguns discípulos, né, ele perguntou: vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Eles disseram: não, nós nem sabíamos que tinha Espírito Santo. Aí o apóstolo Paulo falou para eles, ensinou que Deus é Espírito e nós somos o templo do Espírito Santo. Deus habita em todos os seus filhos. Nós temos o selo do Espírito Santo. E aí eles aceitaram, foram batizados e receberam o Espírito Santo. Então, todos que têm o Espírito Santo entendem o Evangelho, porque é o Deus que fez escrever, é o Deus que está em nós e nos faz entender. Então não tem segredo. É só aceitar Jesus de verdade, não achar que a doutrina da igreja é essa doutrina, eu não posso sair dessa doutrina, não. A doutrina é de Jesus Cristo, o ensinamento é de Jesus Cristo, o povo é povo de Jesus Cristo, igreja de Jesus Cristo, Cristo é o cabeça, nós somos seus membros, o corpo, os membros em particular. Então quem nos domina é o cabeça, é Cristo o cabeça. Não é? Não, já temos essa doutrina, não pode mudar a doutrina. E as igrejas são assim, chega num ponto, para, acabou, não cresce mais, fica tudo catatauzinho, tudo anão na fé. E aí acaba se desviando, acaba acontecendo tanta coisa. Então, irmãos, não se deixa levar pela carnalidade, pelo conhecimento humano, porque alguém fez tantos cursos e tem tanta experiência e até já traduziu a Bíblia e já fez isso e viajou o mundo e sabe grego, aramaico e hebraico, latim e tudo mais. Não adianta. Se não tiver o Espírito Santo, não é pela sabedoria humana, não é daquele que quer, não é daquele que corre, mas a quem Deus quer dar. E você está ouvindo isso hoje, sabe por quê? Porque Deus está te chamando para entrar para o serviço dele, para receber o nome dele, para ter salvação nele. Você quer isso? Ou você quer o quê? Você está buscando salvação? É o que ele perguntou aqui. O que vocês estão buscando? O que você busca? Salvação? Então vem e vê, vem até mim e veja, não a mim, é Jesus Cristo, né? Vem até Jesus Cristo, vá até Jesus Cristo e ele vai mostrar para você um caminho excelente, maravilhoso, de bênçãos e salvação. Não tenha medo, ele é maravilhoso, ele é amor, ele é tudo que nós precisamos e muito mais. Não tenha medo de amar a Jesus, de se entregar a Jesus. Não é se entregar a uma obra, a uma denominação, e aqui que eu encontrei. Não, é Jesus. Só Jesus tem a vida eterna para nos dar. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo esta mensagem. Confie no Senhor. Você está sendo chamado, viu, irmão, irmã? Confie no Senhor. Busque, leia o Novo Testamento, leia os Evangelhos. E Ele vai te abrir a mente, vai te abençoar. E o que você precisar, nós estamos à disposição. Envie sua mensagem, envie pelo e-mail, envie da forma que você conseguir e achar melhor. Telefone, vamos falar, vamos conversar. Estamos no fim dos tempos. Tudo está para se encerrar. Então, irmãos, o Senhor está chamando, arrebanhando o seu povo. É o convite, primeiro o convite para Israel, depois o convite para o gentio. E aqueles que não aceitarem serão forçados a entrar, porque está vindo aí o anticristo. Está aí já para assumir o poder dele, o anticristo, e vai forçar as pessoas a aceitarem Jesus, porque aqueles que estão chamados e não estão se entregando a Jesus vão ter que ouvir essa palavra. Ou você se entrega para Satanás e recebe a numeração, ou você vai morrer. Então aí a pessoa vai ter que fugir, se esconder. Não sei se muita gente vai morrer, viu, irmãos? Que nós morramos agora para o mundo, nos entreguemos para a vida eterna que é Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém, amém.